paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Amém? Como eu prometi, a gente vai aqui para o término, né? Se der, a gente termina hoje desse estudo sobre as vestes, né? As vestes sacerdotais. Vou mostrar aqui para você esse estudo, olha aí, tá vendo? Nós estamos falando sobre essa vestimenta sacerdotal. E a gente já tem a primeira parte, né, da aula de ontem. Como eu disse, eu não estou colocando no slide porque dá trabalho. Eu teria que fazer slide, anotar, botar tudo lá. Então eu estou preferindo ler. E aí, dependendo do interesse da pessoa, ela vai parar o vídeo para anotar se ela quiser, ou então vai ouvir quantas vezes ela quiser para poder aí ter um pouco de conhecimento, né, irmão? Isso aqui, irmão, esse estudo é só para conhecimento, entendeu? Você conhecer um pouco daquilo que está na palavra de Deus, das vestimentas do sacerdote. Eu espero que sirva de edificação também para a sua vida, conhecimento, certo? Então nós vamos dar continuidade. Antes nós vamos aqui fazer uma pequena oração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, tome em tuas mãos, Senhor, mais um vídeo, mais um trabalho que nós vamos colocar aqui nesse dia de hoje. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada pessoa que vai participar, Pai amado, deste trabalho, que vai ouvir, que vai ver, e que o Senhor abençoe em nome de Jesus essas pessoas, né, que irão ver pela manhã, pela tarde, à noite, o tempo que ela tiver para poder aprender. E aqui, meus queridos irmãos, eu vou ler o Salmo 1, e aí a gente dá continuidade. Quero ler o Salmo 1, amém? Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. E a parte mais aqui que a gente vai tentar aqui falar é a questão do verso 2, né? Diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, irmão, aquela pessoa que gosta de aprender a palavra de Deus, ela lê a palavra de Deus, ela estuda, né? Ela busca aprender as coisas do Senhor para o seu crescimento espiritual. Louvado seja Deus. É isso aqui que a gente está tentando levar para você, irmão, para que você possa ter prazer de aprender as coisas de Deus, aprender, né? Esse estudo aqui, todos os estudos que eu tenho no meu canal, meus irmãos e irmãs, é tudo de forma gratuita. Você só precisa entrar no canal, né, e ouvir aí, assistir as aulas, e você vai aprender muita coisa, e tudo de forma gratuita, amém? Então nós já oramos, né? E vamos então para a segunda parte dessa aula sobre a vestimenta sacerdotal. Nós paramos, né, no Urim e Tumim, é o que nós vamos falar hoje. Amém? Diz assim: temos aqui uma representação da orientação divina ao seu povo em situações difíceis, onde decisões importantes precisavam ser tomadas. Lembre-se que era através das pedras, Urim e Tumim, que a sorte era lançada
e essa questão era resolvida. Ou seja, o Tumim, o Urim e o Tumim eram pedras que estavam ali no peitoral do sacerdote, né? Elas estavam guardadas ali, e quando eles queriam saber da vontade de Deus para a nação, para um rei, aquilo que eles pretendiam realizar, eles então jogavam essas pedras, né? E ali, dependendo do que saísse, seria sim ou não da parte de Deus, ou até mesmo, às vezes, Deus se calava, meu querido irmão e irmã. Veja o que diz aqui em Números 21, no capítulo 27, 21. E se porá perante Eliezer, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, e perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel, como ele e toda a sua congregação. Ou seja, somente o sacerdote podia jogar essas pedras, né? E ali o que Deus falasse, o que Deus determinasse, eles obedeciam. Vamos aqui para 1 Samuel também, tem uma passagem, a gente vai ver aqui, 1 Samuel no capítulo 28, 6. 28, 6, falando sobre o Tumim e o Urim. Diz assim: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por Urim e nem por profeta. Então Deus se calou diante da pergunta do rei Saul, né, irmão? Veja que Deus não responde nem por sonho aqui no caso, nem por sonho, nem por Urim e nem por profetas, né? O Urim no caso seria essas pedras que estariam ali no peitoral, mas elas estariam guardadas ali no peitoral junto com as 12 tribos de Israel ali, com aquelas pedras que simbolizavam as tribos de Israel. Vamos ver aqui. Seus nomes significam luz e perfeição, que, se tomados literalmente, podem ser uma referência à natureza do Deus, cuja vontade eles revelavam. Podem, entretanto, ter sido usados no sentido de alfa e ômega, né? Princípio e fim, Apocalipse, capítulo 1, verso 8, já que os dois nomes começam respectivamente com a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Essas sortes sagradas eram usadas para discernir a orientação divina, normalmente com respostas do tipo sim e não. O exemplo mais claro é o caso da indignação de Saul, 1 Samuel 14, capítulo 14, verso 41. Irmãos, eu não vou ler todas as passagens bíblicas, viu? Senão vai ficar demorado demais. Sua natureza é bem certa. A sugestão mais provável é a de que duas pedras preciosas, mas a maneira em que eram usadas não é claro. A julgar de analogia mais recentes, uma das pedras era retirada ou lançada fora do peitoral, e a resposta sim ou não dependia de qual pedra aparecesse. O peitoral do juízo, mais especificamente na relação com o Urim e o Tumim, tem, portanto, a ver com a direção de Deus. Ou seja, quando eles queriam saber a vontade de Deus, a direção que Deus queria, então eles consultavam essas pedras, né? E aí Deus ia determinar, ou ficava calado, ou falava que direção, que atitude eles deveriam tomar. E nesse sentido, podemos afirmar que a palavra é bastante precisa, clara e orientadora. Precisamos ser guiados pelo Senhor,
e pela sua palavra, para trilharmos o caminho seguro. É o Senhor, o supremo pastor de nossas almas, que nos guia às águas tranquilas e também nos guia na vereda da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, versos 2 e 3. Como nos diz Isaías, com alegria saireis e com paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Quem anda na direção do Senhor trilhará o caminho da paz. Será uma pessoa bem-sucedida que esbanja alegria e felicidade. Quanto aos filhos de Deus, sucumbiram em sua vida cristã por não buscarem em Deus o guia para seus caminhos. Precisamos fazer da palavra de Deus nossa direção. Devemos dizer, como o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Agora nós vamos falar sobre a sobrepeliz, da estola sacerdotal. Esta é uma peça distintiva do vestuário do sumo sacerdote, que não deve ser confundida com a estola. Ela era uma peça diferente, era uma roupa inferior, no sentido de estar debaixo de e sobre a qual era vestida a estola sacerdotal e o peitoral. Somente o sumo sacerdote usava a sobrepeliz. A sobrepeliz era uma espécie de camisola ou túnica que se descia do pescoço até abaixo dos joelhos. Era vestida como se veste uma roupa de malha. Tinha uma abertura para a cabeça que permitia esta forma de vestir. Vejamos algumas características, e elementos citados acerca da sobrepeliz. Outra romã. Esse sobrepeliz está sobre Arão, quando ministrar para que se ouça os unidos quando entra no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Êxodo 28, verso 31 ao 35. E fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água, vestiu Arão da túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto de obra de esmeralda da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Levítico, capítulo 8, verso 6 ao verso 8. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quem quer dizer subiu? Que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Efésios, capítulo 4, versos 7 ao 10. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme,
e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 6, verso 17 ao 20. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. Por isso também podemos salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 7, verso 23 ao 25. Estola azul aponta para o caráter celestial de Cristo. Indica sua posição como homem exaltado à direita do Pai. A palavra Arão significa elevado. Isso aponta para o eterno sumo sacerdote, Cristo. Cristo, em sua primeira vinda, foi humilhado. Lucas 23, 11 e João 19, 2. Ele foi despido de suas vestes e foi escarnecido pelos homens. Efésios 4, 10. Mas ele está exaltado. Filipenses 2, 5, capítulo 2, verso 5 ao 11. Mas hoje ele tem um nome acima de todo nome. Hebreus, capítulo 7, verso 20. Ele foi feito mais alto que os céus. Apocalipse 19, 13. Virá em glória, a segunda vez com o manto tinto de sangue. A sobrepeliz nos ensina da glória de sua exaltação no céu. A abertura da sobrepeliz era reforçada na região da cabeça, para não romper. Isso fala. A orla das vestes sempre representa uma oportunidade, a área da vestimenta, e é a parte mais firme do acabamento da mesma. Isso nos fala da obra completa e acabada de Cristo na cruz. Está consumado. Os judeus acham que havia 72 romãs e 72 campainhas na orla das vestes do sumo sacerdote. O número exato não é mencionado nas Escrituras. Agora vamos falar sobre as campainhas. Eram de ouro, que representa a divindade de Cristo, Hebreus 1, verso 8. Quando Arão morreu, foi necessário colocar outro sumo sacerdote em seu lugar. Mas quando o nosso Senhor Jesus não, porque ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vive para todo sempre. Ele é autoexistente, eterno, imutável. Hebreus capítulo 6, verso 20. As campainhas tocando eram um sinal de que o sumo sacerdote permanecia vivo, isto é, um atestado quando a Cristo de sua majestade, de seu sacrifício perfeito. A segurança de Arão residia no fato de que somente ao adentrar no santuário usando a sobrepeliz, senão poderia morrer. A nossa segurança reside no fato de que sua vestimenta é atestada pela sua obra perfeita. O zunido das campainhas, em Êxodo 29, versículo 29, do nosso sumo sacerdote, nunca vai parar de soar, porque ele está vivo para sempre. Isto indica que ele está exercendo o seu ministério celestial de sumo sacerdote, de intercessor, isto é, algo glorioso para nós e que nos enche de esperança. As campainhas são extremamente representativas e nos fala da glória de Cristo, da divindade de Cristo, nosso sumo sacerdote, e da eternidade de Cristo. Romãs. As romãs são descritas com as mesmas cores que a estola sacerdotal
e as mesmas cores do cinto de linho fino, de obra de esmeralda. Isto fala da sua glória, isso fala das suas glórias presentes e elevado no céu. As romãs falam de fruto. Ele é aquele grão que, caindo na terra, produziu muito fruto. João 12, 24, Isaías 53, 11. Louvado seja Deus. Vamos aqui para aplicações destas verdades quanto a nós, cristãos. Sobre Peliz azul, somos peregrino e forasteiro. Devemos pensar nas coisas do alto e viver desta forma. Colossenses 3:1. Companhias, temos um sumo sacerdote no céu, que está vivo e intercede por nós. Hebreus 4:14, do verso até o 16. Além disso, ele é o nosso percussor. Um dia haveremos de vê-lo como ele é, pois estaremos para sempre com ele. Hebreus 6, verso 18 ao 20. Romãs, ele está procurando fruto em nós. Devemos permanecer em Cristo. João 15. Observação. Importante correlacionar depois as romãs com as citações das mesmas nas colunas do templo e demais menções da palavra. A túnica bordada. Esta era uma longa peça do vestuário do sumo sacerdote, que era usada por baixo da estola sacerdotal. Os israelitas comuns também usavam a túnica, mas no vestuário do sumo sacerdote, a túnica de linho tinha um desenho e um significado especiais. Ela era feita de linho fino e era tecida formando um padrão quadricular. Êxodo 39, 27. Este versículo indica que os filhos de Arão, que também eram sacerdotes, também usavam este tipo de túnica. As túnicas tinham mangas justas e chegavam quase aos pés da pessoa. Sem dúvida, apareciam por baixo da estola sacerdotal. Na realidade, este tema está incluído em um tema muito maior que trata das vestimentas masculinas e femininas e que, obviamente, não ficam restritos somente à túnica. Teríamos para fazer uma análise mais detalhada que avaliar. Por que vestimos roupa? A relação com a queda e a historicidade deste tema ao longo da história bíblica. Os materiais empregados nas roupas e seus significados espirituais. Os diversos tipos de vestimenta e sua utilização e significados. Os termos hebraicos e gregos que são biblicamente utilizados para designar a túnica externa, a túnica externa, o manto, a capa real, os calções ou cuecas e o turbante e a estola, os calçados, entre outros. O significado de rasgar as vestes, suas origens e citações bíblicas. Observação. Vamos, neste ponto, nos restringir aos aspectos considerados acerca da túnica, abrindo a futura perspectiva de que, com a ajuda do Senhor, considerar este tema mais dedicadamente. A túnica bordada, ketonete, em hebraico, era a túnica usada pelo sumo sacerdote de Israel e pelos sacerdotes quando serviam no tabernáculo e no templo de Jerusalém. Era feita de linho puro, cobrindo todo o corpo, desde o pescoço até os pés, com mangas alcançando os pulsos. A do sumo sacerdote era bordada, Êxodo 28, 40. E a dos sacerdotes eram planas,
Êxodo 28, 40. Êxodo 28, 4. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para teus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. No dia da expiação, o sumo sacerdote mudaria para um ketonete especial, feita de linho fino, que não seria bordada, quando ele entrasse no Santo dos Santos. A túnica bordada só poderia ser usada uma vez, com um novo jogo feito para cada ano. Os calções de linho. As calças de linho, Nesei, Barra, era roupas usada pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote de Israel. Elas alçavam desde a cintura até os joelhos e, portanto, não eram até os joelhos, portanto não eram obrigatórias. O verso seguinte, Êxodo 28, 43, se aplica a todas as vestes sacerdotais. Está sobre Arão e sobre seus filhos, quando entram na tenda da congregação, ou quando chegam ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morra. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Como já vimos, os calções de linho tinham a propriedade de não permitir a nudez do sumo sacerdote quando estavam oficiando diante do Senhor. Isto os distinguia dos sacerdotes idólatras de outros povos. Como em Êxodo 20, versículo 26, a proibição de altares com degraus. Trata-se aqui de uma reação contra a nudez ritual em outras religiões. Como os filhos de Deus, nós hoje desempenhamos a função de sacerdote do Altíssimo, Apocalipse, capítulo 1, verso 6, e nos fez reino e sacerdote para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não queremos ser legalistas, mas a palavra de Deus fala da decência em nossos trajes, como filhos do Altíssimo. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com trajes decorosos, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos custosos. Meu querido, Deus ele não obriga ninguém. Às vezes a gente vê muitas aí a questão de usos e costumes de roupa, né? Que a mulher não pode vestir calça e que tem que andar só de saia, às vezes de vestido. Querido, Deus ele quer que o ser humano se vista de maneira adequada, tão somente isso, né? Tanto homem como mulher, não causando escândalos, né? Lembre-se que o sumo sacerdote poderia até mesmo morrer, caso não se trajasse adequadamente para ministrar perante o Senhor. Muitas vidas também estão morrendo espiritualmente por abusar de trajes indecorosos e a prática de nudez na presença de Deus. Deus exige santidade de seu povo. Observação: importante mencionar neste ponto a relação das vestimentas com o caráter de Cristo, formando em sua igreja. Para detalhes deste aspecto, é importante ressaltar
as histórias de Rebeca, Axa, da mulher virtuosa, Provérbio 31:10. E com relação disto com as realidades para as quais o apóstolo Pedro cita em suas primeira carta, 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 3. A mitra e a lâmina de ouro. A mitra era uma cobertura para a cabeça do sumo sacerdote, um tipo de turbante. Amarrada à mitra havia uma lâmina de ouro gravado com a frase Santidade ao Senhor. Assim como o eufode servia principalmente para levar as joias, igualmente o principal propósito da mitra era levar a lâmina de ouro sobre a testa de Arão. Versos 36 e 37. A mitra e a lâmina de ouro, já vimos que o principal propósito da mitra era levar a lâmina de ouro sobre a testa do sumo sacerdote, coroando todas as outras peças do vestuário do sumo sacerdote. Ela proclamava que a santidade é a essência da natureza de Deus e que é o fim e o objetivo de toda adoração do sacerdote e do povo. Isto nos mostra que a santidade de Deus precisa ser lembrada e proclamada pelo seu povo. Deus é santo em toda a essência do seu ser. Os serafins, na visão de Isaías, proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Não somente Deus é santo, mas exige também a santidade de seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo vosso procedimento. É por essa razão que frequentemente Paulo usa a palavra santos para se referir a filhos de Deus, quando envia suas cartas às igrejas. Romanos capítulo 1, verso 7. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santo, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí temos aqui algumas partes bíblicas, né? 1 Coríntios, verso 1, capítulo 1, verso 2, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1, Efésios, capítulo 1, verso 1, Filipenses 1, 1, dentre outros. Observação importante: entender que as vestimentas do sumo sacerdote servem antes de sua consagração, explicadas no capítulo posterior do livro de Êxodo. Isso nos quer concernir a nós filhos, que Deus é bastante significativo, especialmente se tratando daquilo que o Senhor deseja nos falar e ensinar. Devemos meditar nisto. E é por este motivo que, sem entendimento do significativo das vestes, ficaríamos sem uma compreensão mais profunda das realidades mencionadas na cerimônia de consagração. Então, meus queridos, a gente entendeu aqui que os sacerdotes, eles tinham umas vestimentas apropriadas para as datas celebrativas, né? Para poder adentrar na presença de Deus. Eles não entravam de qualquer jeito, eles tinham que se banhar, né? Eles tinham que lavar as mãos, os pés, tinham que estar bem limpos, né? E as vestes não eram vestes comuns, né? Essas vestes eram vestes especiais, que eram vestidas em ocasiões especiais, né? Para poder entrar ali e fazer o serviço do Senhor com toda a reverência e com todo o zelo. Assim também, meu querido, né? Na questão da vestimenta para nós, hoje, o povo de Deus, muitas congregações, infelizmente, elas colocam um jugo pesado nas irmãs, principalmente, né? Tem igrejas aí que a irmã não pode usar um batom, um brinco ou uma calça, né? Porque para eles não é aceitável, a mulher tem que andar só de vestido, a mulher tem que andar só de saia,
o cabelo tem que, às vezes, né, muitas igrejas, cabelo comprido, a mulher não pode ter maquiagem, enfim. Muitas das vezes, meu querido, isso são conceitos humanos, porque a santidade, ela não está no vestuário. Lógico que você não vai aí andar nu, você não vai andar, uma mulher de Deus não vai andar seminua, aparecendo seus seios, né, suas nádegas. Então, uma mulher de Deus, ela vai andar de forma adequada. Ela não vai andar com aquelas calças apertadas demais, né? E, infelizmente, muitas mulheres aí usam, mas não estou aqui querendo julgar ninguém. Cada um é dono do seu nariz e faz como quer. Mas Deus também, meu querido, Ele não é legalista. Não adianta eu dizer para você, mulher ou homem, se vista assim ou assado, que o homem não pode usar bermuda, porque eu seria hipócrita. Eu uso bermuda, né? Não adianta, eu não vou ser aqui hipócrita e não vejo que a minha santidade está no fato de eu estar usando uma bermuda ou uma calça. A santidade, ela está dentro de mim, ou seja, na minha conduta de vida, no meu comportamento diante da sociedade. Isso que vai me diferenciar das pessoas ou diferenciar você. É a sua conduta de vida, o seu comportamento. Você andar de bermuda, você andar aí, mulher andar de calça, né, de uma forma adequada, de uma blusa que não esteja decotando tanto a sua... Isso não é pecado. Antigamente também o homem, né, não poderia usar barba, né, em certas denominações. Hoje, muitas coisas dessas têm sido quebradas, né, porque, na realidade, irmão, a santidade não está nessas coisas. Está na nossa atitude todo dia diante do Senhor, para que as pessoas vejam, né. Aqui eu quis trazer apenas um pouco desses ensinamentos sobre vestimentas, né, do sacerdote. Louvado seja Deus, que eles, como pessoas, né, a tribo de Levi foi escolhida para fazer o serviço sacerdotal, alguns para poder servir no templo, outros para carregarem ali as coisas das arcas, as cortinas, a arca, né, do Senhor. Então, houve uma separação, essa tribo foi separada para isso, né? Arão, seus filhos também, que faz parte da tribo de Levi. A gente aprende com isso o quê? Que nós temos que ser santo. E quando Deus fala, né, sede santo porque eu sou santo, Deus conhece nós, seres humanos, sabe que nós somos limitados, sabe que nós não vamos chegar a uma perfeição de santidade como a dele. Porque Elias, ele mais vai dizer, né, que olha, que a gente é sujeito às mesmas paixões, mas a gente não vive o quê? Na prática do pecado. Eu posso errar, você pode errar, mas nós não vivemos o quê? Na prática, irmão, maquinando querer fazer o mal, pensando como fazer o mal a alguém, pensando em alguma coisa ruim, né? Nós somos renovados pelo quê? Pela palavra de Deus, a nossa mente, né? Paulo vai nos exortar isso, e nós devemos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, amém? E tudo para a glória de Deus, irmão. Você tem que servir a Deus para agradar a Deus, não é para agradar o homem, não é para agradar a mim, não é para agradar o seu pastor, você tem que agradar a Deus, andar na presença de Deus, pensando em agradar ao Senhor, né? Eu vou usar aqui, tá? Uma parte está fora do contexto, mas eu vou usar. Pedro, ele disse assim, quando foi preso, né, ali, quando as pessoas prenderam ele, ali queriam barrar, né, verdade, deles pregarem o evangelho, e eles olha, vocês não podem ensinar mais aí no nome de Jesus, tal, porque senão você vai ser preso, tal. E aí Pedro vai dizer assim, ó, convém agradar a Deus do que agradar aos homens. Então nós temos que agradar a Deus, irmãos. E aí, eu não estou aqui para fazer juízo de valor ou para julgar você. É a sua consciência, é você e Deus. Se você tem no seu coração que você está andando com Deus, quem é o Gilson? Quem sou eu para lhe julgar? Quem lhe julga é a palavra de Deus, amém? E que você continue na fé, no Senhor, andando de acordo com a vontade dEle, para agradar a Ele, sabendo que sua vida de santidade, né, de agradar ao Senhor, vai te levar ao céu, vai te levar para junto dele, para a comunhão com ele,
Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente medita na palavra, quanto mais a gente procura fazer a vontade de Deus, mais comunhão com Ele nós temos, mais proximidade, né? Mais luz dele nós temos na nossa vida. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, em nome de Jesus. Aí, como prometido, a segunda parte desta lição aí sobre a vestimenta, né? As vestes sacerdotais, que está no Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus e a paz do Senhor.